Fabrício Naidski já aqui conosco, a gente tem falado sobre as intenções de Benjamin Netanyahu de reforçar essa contraofensiva no sul da faixa de Gaza. Agora essa informação que o Luca trouxe para a gente lá em Khan Yunis, esse hospital agora Al-Nasser como foco dessa contraofensiva. E falando ainda de guerra entre Israel e Hamas, né, Fabrício Naidski, o governo dos Estados Unidos, o presidente Joe Biden, segue também tentando limitar essa ação, essa contraofensiva de Israel, né? Bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia, Colombo, todos que acompanham o Jornal da Manhã. A questão dos civis pesa muito para a comunidade internacional. Toda a comunidade internacional cobra o governo de Israel ativamente para que as casualidades de civis sejam minimizadas durante as operações. Eles entendem que Israel tem o direito de se defender, de promover a sua defesa desde o 7 de outubro, quando o Hamas invadiu o território israelense, mas eles dizem que as vidas civis devem ser poupadas ao máximo possível. Tem uma novidade em relação a isso também. O governo Biden anunciou ontem a suspensão da deportação de pelo menos 6 mil palestinos no território norte-americano por conta justamente da situação na faixa de Gaza. Existe uma lei nos Estados Unidos que permite que o presidente barre a deportação de pessoas de certas nacionalidades caso o país de origem dessas pessoas esteja passando por alguma crise grave, uma crise humanitária, por exemplo, como é o caso que acontece na faixa de Gaza, levando em consideração a nacionalidade palestina destas pessoas. Então, 6 mil pessoas ao total devem ser beneficiadas pelos próximos 18 meses. Lembra até um pouco aquele caso, Lívia, daquele filme do Tom Hanks, O Terminal? Você se recorda? Não estou me lembrando. Um cidadão que chega num país fictício do leste europeu, o país entra em crise, um golpe de Estado, ele acaba ficando... Provavelmente você já assistiu, você é uma mulher muito... Se não, eu vou procurar e depois a gente fala sobre isso. É uma boa. Olha só, mas a questão é a seguinte, Biden recebe muita pressão neste momento de todos os lados da sociedade. Os eleitores democratas não gostam da gestão do presidente no que diz respeito à crise humanitária, à guerra na faixa de Gaza. Dizem que a Casa Branca tem tomado uma postura muito pró-Israel e isso não agrada aos eleitores mais democratas. Por outro lado, tem uma outra questão que não tem tanto a ver necessariamente com os palestinos, mas que tem pesado contra o governo. A crise migratória vinda do México. Aqueles imigrantes, a grande maioria latinos, que tentam cruzar a fronteira e isso tem pesado muito. Há uma grande discussão no Congresso neste momento. A Câmara tentou barrar um projeto de ajuda bilionária enviado agora para a Ucrânia e Israel. Que passou no Senado agora há pouco, Passou no Senado, mas a Câmara tinha barrado a princípio, justamente por isso, por essa discordância. Então, Biden enfrenta a pressão dos dois lados. E aí a gente não pode esquecer, Lívia, a gente está falando de um ano eleitoral. Tudo pesa em um ano eleitoral, ainda mais quando o candidato da oposição, provável candidato da oposição, é Donald Trump, uma voz muito ativa, que sempre apresenta, pelo menos nos seus discursos, soluções para todos os tipos de problema e que tem atacado Joe Biden em todos os frontes possíveis. Então, pressão vinda dos próprios apoiadores do presidente, dos democratas, e pressão vinda também da oposição. Fabrício Naidski, obrigada pelas informações. Até a próxima. Até.